Olá, pessoal. Aqui é Maurício Mancini e o nosso Café com Espiritismo de hoje vai tratar de uma missão e um desafio gigante para todos nós. Muitas vezes, quando nós somos trabalhadores da doutrina espírita, nós ficamos imaginando ter grandes missões, ser um grande palestrante, brilhar na tribuna, ser um médium poderoso que realiza grandes fenômenos, dirigir uma instituição de caridade para atender a milhares de pessoas. Mas, lá no Livro dos Espíritos, ainda na segunda parte, no capítulo 10, quando Allan Kardec trata das missões, das tarefas dos espíritos, ele apresenta para nós uma missão que algumas vezes ela é negligenciada por muitos, nem é considerada missão por boa parte das pessoas e que é imensamente desafiadora. Quando nós escolhemos o caminho da maternidade, o caminho da paternidade, nós assumimos uma grande missão. E nós hoje vamos trabalhar duas questõezinhas só do Livro dos Espíritos. Uma delas, que parece apertar e chamar a nossa atenção para essa missão que nós temos, e a outra que dá um alívio, a convicção de que nós, fazendo a nossa parte, cumprindo a nossa missão, estaremos bem, estaremos em paz. A primeira questão é a questão 582, em que Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? E aqui a gente entende a maternidade também. E os Espíritos respondem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na senda do bem. E é interessante o quanto que essa questão do Livro dos Espíritos nos coloca nas mãos, aqueles de nós que temos a felicidade de ser pais, de ser mães. Pensa bem, gente. Deus confiou tanto em nós, que nos entregou um irmão, uma irmã nossa, numa condição de extrema fragilidade, certo de que nós saberíamos cuidar deles, certo de que nós saberíamos direcioná-los. Mas na resposta dos Espíritos, tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Eles dizem assim: envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Normalmente a gente acha que está falando do futuro dos filhos. Acha que é trabalhar para que os nossos filhos, nossas filhas, tenham um futuro brilhante. Mas aqui também pode ser o nosso futuro. Pensa bem, nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que podemos voltar. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga que me ouve agora, em qual lar você gostaria de voltar? No lar de uma criança que foi evangelizada, no lar de uma criança que teve pais e mães que cumpriram essa missão de direcionar para o bem, ou num lar de pais e mães que foram negligentes, que queriam missões fora de casa, projeção social, projeção até na doutrina espírita e se esqueceram de cuidar dos seus rebentos. Pense bem sobre isso. Quando nós investimos no cuidado dos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, no moldar o caráter dos nossos filhos, nós trabalhamos pelo nosso futuro. E aí parece que eles vão nos pressionar aqui, os amigos espirituais, né? Porque eles dizem que muitos de nós estamos mais preocupados em aprumar as árvores dos nossos pomares, fazer que elas deem bons frutos, ou seja, com as atividades externas, do que em cuidar do caráter dos nossos filhos. E aí diz: se ele vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Essa é a questão. Parece um fardo gigante colocado sobre nós. Mas o detalhe está no finzinho da resposta. Olha só. Por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Meu amigo, minha amiga, nossos filhos não vieram de nós.
são filhos de Deus, são espíritos que têm uma história anterior, muito anterior a esse momento da convivência com a gente. Então, nós podemos fazer tudo ao nosso alcance, mas se eles não fizerem a parte deles, se eles não fizerem o que está ao alcance deles, ao que é dever deles, o resultado pode não ser o esperado. Mas isso não nos deve fazer culpados. A missão da maternidade e da paternidade é de responsabilidade, não é de culpa. E aí vem a outra questão, que traz um alívio, que mostra para nós assim, ó, cumpriu o que devia, fique tranquilo, siga adiante, mas fique mais atento. A questão 583. Os amigos espirituais respondem a Kardec quando ele pergunta: são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Resposta dos espíritos: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. É aqui que entra a necessidade do amor que educa, mas também que entra a convicção de que se nós fizemos tudo que está ao nosso alcance, se nós dispensamos todos os cuidados educativos, porque muitas vezes nós imaginamos que educando, dando coisas materiais, colocando nas melhores escolas. E a ideia aqui é educar almas, é educar espíritos para a vida no futuro, para a vida na Terra. Então os amigos espirituais dizem para nós ali, olha, cumpriu a sua tarefa, fez tudo que estava ao seu alcance, disse os nãos. Sim, meu irmão, minha irmã. O não, frequentemente, é uma prova de amor muito mais pujante do que o sim. Quando a gente diz sim, as crianças saem saltitando felizes, e o sim não precisa de resposta. Mas quando nós dizemos não, nós precisamos explicar por que o nosso amor nos leva a dizer não em algumas situações. E é exatamente essa aí que o Espírito mostra. Olhar os nossos filhos não como anjinhos que vieram com auréolinhas, mas como espíritos, algumas vezes muito comprometidos com erros, muito encaminhados ainda, muito direcionados por si mesmos para o mau caminho. E que cabe a nós, com alguns nãos ou com muitos nãos, colocá-los no bom caminho. Então pense comigo. Vamos aproveitar e abraçar essa missão. Pode ser muito gostoso viver as missões de fora, mas se para nossa vida veio essa missão de dentro, meu irmão, minha irmã, ela é a nossa prioridade. Porque muitos podem fazer palestras melhor do que nós, muitos podem ser médios melhor do que nós, mas só nós podemos ser o pai e a mãe que educa e que direciona os nossos filhos para o caminho do bem. Espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão. Um grande abraço e até o próximo Café com Espiritismo.